E aí galera, bem-vindos ao canal. Hoje eu vou estar falando sobre a minha experiência com pneu remold. Comprei um par de pneus para moto remold porque estava mais barato, e acabei comprando um para frente, um traseiro e um dianteiro. O traseiro eu troquei recentemente, porque ele durou bem pouco e já estava abrindo um furo na lateral dele. Daí eu tive que botar um pneu de uma marca melhor, né, pneu original. O pneu remold, ele tinha abrido um furo nesse lado do pneu, ele já estava aparecendo a câmara. E ele durou bem menos, vamos dizer assim, a metade, talvez, ou menos da metade do que um pneu original duraria. E aconteceu também muitas vezes de furar a câmara. O próprio pneu estava furando a câmera, não era nem na parte de aonde roda o pneu, onde o pneu ele tem o contato com o chão. Não era nem nessa parte que furava, era na parte lateral do pneu, ou às vezes até aonde tem um contato com o aro. Ele furava bastante, porque acabou soltando soltava umas rebarbas do pneu. Parecia aqueles fiozinhos de arame, mas eu acho que não era a própria rebarba do pneu. Ficava soltando e acabava sovando a câmera dentro. E o pneu estava furando direto. Então eu comprei para economizar no momento. Eu comprei o pneu para economizar dinheiro e acabei gastando bastante dinheiro com câmara, que acabou furando várias vezes. Era bem frequente que furava o pneu. E eu tive que gastar bastante com câmara e remendo de pneu, conserto. Fora que às vezes eu ficava longe da borracharia, ficava longe da borracharia, e eu rodo todo dia com a moto. Então eu acabei, vamos dizer assim, eu paguei R$100 no pneu remold, mas acabei pagando, acho que uns 2 pneus original nesse tempo que eu usei o remold. Por causa desses acontecimentos, dessa furação de câmara, tive que trocar a câmara algumas vezes. A câmara aqui custa R$60 cada câmara e um remendo é R$30. Então em todo esse tempo que eu usei o pneu remold, eu podia ter comprado uns 2 pneus original, com os gastos que eu tive usando ele, com a furação que teve de pneu. E o pneu ele não gasta de uma forma uniforme. Ele gasta em certos lugares mais do que outras partes dele. Ele não gasta assim todo igual. Ele gasta de uma forma meio estranha assim o pneu. Aqui dá pra ver, ó, que tá aparecendo já a fibra do pneu. Esse pneu da frente eu vou ter que trocar agora, mas eu deixei pra mostrar, né, pra ter o pneu de trás já foi trocado. Mas esse aqui é pra ver como é que o pneu ele gasta ele não é de forma uniforme, né, que ele gasta. Ele gasta mais aqui, daí em outro ponto ele gasta um pouco mais, e às vezes um ponto ele quase não gasta. Ainda estão com os pelinhos, esses pelinhos de borracha aqui do pneu. E
freio dele eu notei que tem algumas partes que ele não gastou, mas ele gastou nessa parte lateral aqui. O da frente eu não tive problema com furo. Ele não deu problema com essas partes de ficar furando câmara. Eu acho que quando tu compra um pneu remold, cada caso é um caso. Ele, mesmo que tu compre do pneu junto, um pneu vai ser diferente do outro. Cada pneu vai ter um detalhe que vai ser diferente do outro, porque ele não é feito de uma forma, talvez, vamos dizer, como numa fábrica, que é tudo feito igual, porque também a carcaça, cada pneu rodou de uma forma diferente, as carcaças talvez não são a mesma, tem diferença entre elas, da carcaça que foi usada para fazer o remold, né? Ele, além dessas marcas aqui, eu não sei se vai dar pra ver, mas lá, aqui, nessa parte aqui, ó, ele tá estufado aqui, ó. Ele começou a se abrir. Vou tentar puxar ele pra cá. Aqui eu tô mostrando pra... Deixei esse pneu já pra mostrar o que acontece nele. Aqui dá pra ver. Ele tá se abrindo aqui, ó. Ele já tá se abrindo aqui. E dá quase pra ver a câmera lá dentro. Mas ele começa a acontecer esse tipo de coisa. Ele tá em algumas outras partes também. Ele já se abriu um pouquinho. Ele vai soltando essa capa dele. E eu diria que esse pneu, ele é um pneu para curto prazo. Se você não tem dinheiro para comprar um pneu original, ele seria um pneu para você usar em curto prazo. Você vai pagar barato, mas você vai usar ele bem, a vida útil dele vai ser bem curta. Não só por gastar ele, mas por essas coisas que acontecem aqui. E eu, na minha opinião, eu não vou comprar mais esses pneus aqui. A gente nunca pode dizer nunca, né? Porque às vezes pode precisar, mas eu pretendo não comprar mais esses pneus aqui ele tem o seu custo-benefício, ele é barato. É R$100 um pneu desse. Mas eu acabei, no de trás, eu acabei gastando uns 2 pneus original em valor, em dinheiro, né? Para consertar a furação de pneu que dava. E eu podia ter acabado comprando o original. Então, para mim não compensou, principalmente o traseiro. O dianteiro eu não tive tanto problema, mas o traseiro eu podia ter comprado um pneu original e teria gastado menos. Mas é assim que a gente aprende, né? A gente vai descobrindo como é que é o negócio, né? Então eu tô passando essa informação para quem às vezes tá pensando em comprar um pneu remold, tem alguma dúvida. Tô passando essa informação. A minha experiência, o meu ponto de vista, né? A minha experiência que eu tive com o pneu. Eu rodo todo dia com a moto. Em média, às vezes faço talvez 100 km por dia rodando. Outra coisa também que acontecia em dia de chuva, eu sentia bastante instabilidade no pneu, principalmente no traseiro. Dava um certo medo de fazer as curvas, né? Não dava pra... Ele não segurava tão bem nas curvas, principalmente em dia de chuva.
e eu senti uma instabilidade na hora que eu tava andando. O pneu era meio instável, eu senti a moto, a traseira meia boba assim. E principalmente quando eu carregava a garupa. Logo depois que eu carregava a garupa, o pneu furava. Era quase sempre, quase certo que toda vez que eu furava, toda vez que eu carregava uma garupa, o pneu traseiro acontecia de furar, porque ele acabava fazendo mais pressão no pneu e acabava sovando, o pneu sovava a câmara de ar e furava a câmara. Quase toda vez era isso. Por isso que eu acabei gastando bastante em conserto. E dependendo da calibragem também que eu usava, ele afetava o pneu também. Ele acontecia de furar e coisa assim. Eu às vezes eu tava numa época de chuva aqui bastante na minha cidade. Eu comecei a usar a calibragem um pouco mais baixa por causa do dia de chuva, né? Não dá para usar um pneu tão cheio que ele fica tão duro, na hora de fazer curva acaba não tendo segurança, né? Então eu ficava naquela entre deixar o pneu mais cheio ou um pouquinho mais, com a calibragem um pouco mais baixa. Eu ia no borracheiro, o borracheiro falou: para não acontecer de furar tanto o seu pneu, tu vai ter que deixar numa calibragem mais alta. Daí eu fui lá, botei uma calibragem mais alta, o pneu acabou furando, mesma coisa. Eu até passei um susto com esse pneu ali. E outra coisa também que é bom estar olhando, que aconteceu comigo também, é a qualidade da câmara de ar. É bem importante para quem roda todo dia. A qualidade da câmara de ar é muito importante. Tem que olhar, tu tem que, antes do borracheiro botar a câmera, tu tem que olhar se a câmera tem uns tipos de câmera que parece um balão. Elas são muito frágeis. Daí, em conjunto com um pneu que não é tão bom assim, né? Vamos dizer assim, ela acaba sendo pior ainda. Conjunto câmera e pneu tem que ser muito bom. Às vezes você vai pagar numa câmera um pouquinho mais caro, mas você vai ter, a longo prazo você vai gastar menos. Às vezes a gente quer economizar e botar alguma coisa mais barata, dependendo do que vai botar também, como o pneu, vamos dizer assim, faz parte da sua segurança, é uma coisa que a gente não dá pra economizar muito, né? A gente quer economizar e acaba gastando mais, que nem aconteceu no meu caso. Então, pessoal, essa é a minha impressão sobre pneu remoldado. Se você for comprar um pneu remoldado, tem que ter isso em mente. É um pneu para curto prazo e ele vai ter as limitações dele. E a qualidade também vai ser bem inferior a um pneu original. Às vezes você vai estar optando por um pneu remoldado para economizar, mas às vezes acaba tendo um pouquinho mais de gasto e ele acaba durando bem menos, né? Então às vezes vale a pena a gente investir um pouquinho mais num pneu original para a própria segurança e para não estar gastando mais, né? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha ajudado em alguma dúvida. E se tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Eu posso às vezes estar deixando alguma coisa passar que eu não tenha lembrado agora. Vocês podem estar comentando o que mais vocês querem saber. E essas foi o que eu lembro agora das minhas impressões que eu tive com esse pneu. E é isso aí, galera.
Valeu por assistir até aqui e até o próximo vídeo.